Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. O tema do momento, como não poderia deixar de ser, é a Olimpíada. O evento esportivo realizado em 2016 no Rio de Janeiro não sai dos noticiários e programas de TV, assim como não sai da cabeça da galera. Esse fenômeno já era esperado, já que a competição, que ocorre de 4 em 4 anos, pela primeira vez é disputada no Brasil. Aliás, pela primeira vez é disputada na América do Sul. Mas você deve estar se perguntando, por que um canal sobre filosofia está falando de Olimpíada? Primeiro, que a filosofia contempla todo e qualquer assunto para reflexão e investigação. A outra explicação muitos já conhecem. Os Jogos Olímpicos tiveram início, assim como a filosofia, na Grécia Antiga. Foi em 776 a.C., com as modalidades arremesso de dardo, salto em altura, lançamento de disco, corridas, lutas, entre algumas outras. As competições ocorriam no Santuário de Olímpia, na Grécia, e eram realizados com participação somente de homens, para homenagear o deus Zeus. Não poderiam participar dos jogos os estrangeiros, que eram os bárbaros, segundo a mitologia grega, nem os escravos e as mulheres. As mulheres tinham seus próprios jogos em honra à deusa Hera. A competição era, portanto, um festival religioso, e o vencedor recebia uma coroa de louro ou de folhas de oliveira. Para contar um pouco de história, segundo versões, Zeus derrotou Cronos, o deus do tempo, em Olímpia. Já outros dizem que ele celebrou lá os jogos para comemorar sua vitória. O campeão de vitórias entre os deuses foi Apolo, que venceu Hermes na corrida e Ares no pugilismo. Por este motivo, a flauta é tocada quando os competidores do pentatlo estão na prova de salto, pois a flauta é sagrada a Apolo. Na antiguidade também existia a cerimônia de abertura, onde acontecia o juramento dos atletas e dos juízes, e até uma consulta de oráculos. No quinto e último dia faziam o encerramento, com uma procissão liderada pelos atletas vencedores até o templo de Zeus, onde eram premiados um por um com uma coroa de louro, como já dito, concedida pelos juízes. Os espectadores atiravam pétalas e folhas sobre os vencedores. À noite faziam grandes festas e banquetes. No dia seguinte, os atletas, juízes, espectadores e embaixadores iniciavam a viagem de volta para casa. Com a ascensão do Império Romano para alguns ou do Império Helenístico para outros, os jogos declinaram e só voltaram muitos séculos depois, resultando no início dos jogos modernos, como conhecemos hoje, por volta do século XIX. Mas qual a importância dos jogos e do esporte em nossas vidas? Os jogos são um misto de cultura, esporte, emoção e comoção. Porém, hoje não se pode mais considerá-los algo com um grande significado. Se antes eram um culto religioso aos deuses do Olimpo, hoje são um conglomerado de competições esportivas, principalmente para que grandes empresas, Comitê Olímpico e países importantes ganhem dinheiro. Até mesmo o esporte, que seria o grande protagonista, muitas vezes é deixado de lado pelos ganhos financeiros que se pode obter. O esporte é de extrema relevância em nossas vidas. Sabemos que a prática de pelo menos uma modalidade melhora a mente, o corpo, a autoestima e dá ganhos para a saúde. Os Jogos Olímpicos são realizados também como plataforma para promover ideologias políticas. A Alemanha nazista já quis mostrar o Partido Nacional Socialista de Hitler como benevolente e amante da paz, quando organizou os Jogos de 1936, além de tentar demonstrar a superioridade da raça ariana, uma meta não atingida em grande parte devido às conquistas de atletas como Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro nessa Olimpíada, o americano Jesse Owens. Aliás, em se tratando de política, devemos sempre estar atentos, já que nossos políticos também adoram esses eventos esportivos para se mostrarem como bons e amáveis.
Assistir aos jogos e torcer são práticas comuns a quem gosta desse tipo de evento, mas não podemos nos alienar, afinal, nossos amáveis deputados, senadores, vereadores e afins adoram também se aproveitar de episódios em que todos estão envolvidos com outros assuntos para votar lei, dar golpes, fazer alianças e empurrar alguma coisa que não queremos, ainda mais em ano de eleição. Aliás, você já parou para pensar que os preparativos das eleições no Brasil sempre acontecem durante ou Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos? Uma outra importante questão é a realização dos Jogos no Brasil. Será mesmo importante para nosso país? Será que não temos assuntos mais importantes aqui e que o dinheiro investido no evento seria de melhor valia? Fico vendo, por exemplo, a movimentação de um grande contingente de policiais, guardas e até do Exército Brasileiro. Algo que não é dispensado para nós quando precisamos de segurança. E nós, brasileiros, sabemos do quanto precisamos. Sem falar no tanto de escolas que precisamos construir e melhorar nossos hospitais. E isso só para ficar no mais essencial. Aliás, saindo um pouco do roteiro que eu programei aqui, o que é esse revezamento da tocha olímpica? Passando simplesmente pelo Brasil inteiro durante meses, gastando um dinheiro absurdo, porque não é só o revezamento, tem toda a estrutura para acontecer o revezamento, shows em cada cidade que passa, são centenas de cidades. Como pode um país com tanta coisa, com tanto problema, com tanta coisa para se resolver, fazer um revezamento dessa magnitude, uma coisa que na verdade não faz sentido nenhum? É um simbolismo, é uma coisa bonita para muitos, mas não faz sentido algum. A disputa dos jogos, tudo bem, mas revezamento de tocha do jeito que aconteceu pelo Brasil todo, então eu achei sem sentido um revezamento da tocha com essa grandeza toda, gastando tanto dinheiro com tanto problema que a gente tem. Então isso aqui foi fora do roteiro, só para a gente deixar exposto isso também. Agora, onde fica o legado tão dito pelos políticos que são a favor da realização desses eventos em nosso país? O que a Copa do Mundo deixou de legado para o nosso povo ao invés de dívidas e corrupção? Eventos desse tipo deveriam acontecer somente em países ricos, sérios e capazes de acolher um acontecimento tão grande quanto a Copa e as Olimpíadas, onde a estrutura é sólida e não há necessidades básicas para a população. Para encerrar, quero lembrar que esse assunto é extenso demais se for contar a história desde a Grécia Antiga e ainda dar opiniões sobre política nos jogos, o dinheiro que rola, o doping dos atletas, os políticos e suas prioridades. Teríamos que fazer um vídeo de mais ou menos umas 8 ou 9 horas, no mínimo. Então podemos abordar esses e outros assuntos nos comentários. A distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. Participe então nos comentários e deixe a sua opinião. Além disso, assista aos outros vídeos do nosso canal. Nunca é demais um pouco de filosofia em nossas vidas. Não deixe também de acessar nosso site. Sua participação é essencial para o nosso projeto. filosofia-refletir.wix.com/filosofia filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Por hoje é só. Para quem gosta, continue aproveitando os jogos. O esporte realmente é legal. É uma pena só que seja gasto tanto dinheiro que poderia ser investido em outras coisas, mas o esporte, a Olimpíada, claro, é legal para quem gosta. Muito obrigado e até a próxima.